todos bem-vindos a mais uma videoaula. E os nossos objetivos são preparar os alunos para a resolução da aula 8, bloco 2 do 9º ano do projeto Avalia. Entender a habilidade de reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema. Resolver questões em conjunto, propor questões como desafio para fixar o conhecimento. Vamos lá? Vamos recapitular. Sobre o que é opinião. Vocês já viram isso em uma aula anterior. Opinião é uma visão particular acerca de um fato ou um juízo de valor sobre algo, ok? Então, opinião é a minha visão sobre algo, é aquilo que eu acho sobre uma determinada situação, ok? Aqui a gente tem uma história em quadrinho do Misael Misantropo. Nada pior do que vida social. Bom mesmo é viver sozinho. Você é o único que vejo dizendo isso, Misa. Todo mundo fala o contrário. O que apenas prova o meu ponto. Se conviver fosse bom, não precisava de tanto marketing. Vejam aqui que nós temos uma opinião a respeito de um fato. O Misa acha que vida social é terrível, que não existe nada pior do que ter vida social e que o bom mesmo é viver sozinho. Isso é uma opinião particular do Misael sobre vida social. O colega dele, a gente vê que não acha isso, que acha igual todo mundo, que acha o contrário, que vida social é muito boa. Então, nós temos aqui, opinião é uma visão particular acerca de um fato, é um juízo de valor. Aqui nós temos a opinião do Misael sobre vida social. Por que que eu estou colocando, recapitulando sobre a opinião para vocês? Porque a nossa habilidade de hoje fala justamente sobre isso. Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato, ok? Então, a nossa habilidade de hoje é justamente reconhecer opiniões, só que são opiniões diferentes, tá? Duas ou mais opiniões relativas a um mesmo fato. Nós temos aqui a tirinha da Dona Nésia. Vamos lá. Ai, meu namorado me largou. Calma, querida. Um dia você encontrará alguém para a vida toda, alguém para casar. Então, dias melhores virão. E piores também. A Dona Nésia, ela sempre tem um ponto de vista bem pessimista, né? Ela é bem grosseira, ríspida. Então, enquanto a colega dela tenta acalmar a moça, dar palavras positivas, palavras de consolo, a Dona Nésia vem lá com o seu jeito super seco e diz que vem dias piores também, tá? Então, qual seria o fato que está presente nessa tirinha? O fato é que o namorado da moça a largou, né? O namorado da moça deixou-a, ok? Isso é um fato. E aí, nós temos dois pontos de vista, nós temos duas opiniões sobre esse mesmo fato. A primeira opinião é que dias melhores virão, tá? Aqui nós temos a primeira opinião. E a segunda opinião é que dias piores também. Então, nós temos aqui duas opiniões sobre o mesmo fato, ok? Uma opinião otimista, positiva, né, que tenta levantar a moça aí que está inconsolável, e uma opinião pessimista, uma opinião mais rude, uma opinião mais dura, tá certo? Então, a gente tem dois tipos de opiniões. É isso que trata a nossa habilidade. Reconhecer posições distintas
entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato. Dessa forma, eu posso dizer que a opinião da dona Nésia e a opinião da colega dela são opiniões contrárias, são opiniões que não são iguais, tá? São opiniões que divergem. Uma tem um determinado posicionamento e a outra tem um outro posicionamento, um posicionamento totalmente contrário, ok? Então, as duas têm opiniões contrárias sobre o fato, né? O mesmo fato. Nós temos aqui mais um exemplo, 2 textos, tá? Esse texto foi tirado de um site de vendas. Então, tinha lá, o armário estava sendo vendido, e aí nós temos duas avaliações sobre o produto, ok? A primeira avaliação, texto 1, não recomendo tanto. O armário é bonito, é espaçoso, porém chegou com uma das portas rachada. Madeiras um pouco tortas, o que dificultou bastante a montagem. Não compraria novamente, pois não vale o valor cobrado. Não, eu não recomendo esse produto. E o segundo texto diz o seguinte: comprei e amei, simplesmente perfeito. Recomendo este produto. Sim, eu recomendo esse produto. Ok? Então, aqui a gente tem 2 opiniões sobre o mesmo fato, sobre o mesmo produto, sobre o armário. Tá certo? A primeira opinião é uma opinião hostil sobre o produto, uma opinião mais pessimista, uma opinião mais negativa sobre a compra que ela fez, tá? E o segundo texto é uma opinião mais favorável sobre o produto, ok? É uma opinião positiva. Então, aqui a gente tem 2 opiniões. E essas 2 opiniões, elas também são opiniões contrárias, porque uma teve uma má experiência com o produto e o outro teve uma boa experiência com o produto, ok? Temos mais um. Temos aqui 2 textos. O primeiro é um quadrinho de uma tirinha que a gente tirou para que vocês vissem e comparassem a opinião, tá bom? Nino, qual sua opinião sobre a redução da maioridade penal? Não tem nada a ver, sou absolutamente contra. E o texto 2, a redução da maioridade penal é uma falsa solução para o problema da violência. Não, não a redução. Adolescente é para viver. Campanha contra a redução da maioridade penal. Então, aqui a gente tem 2 textos. O primeiro texto, o cachorrinho, diz que ele é contra a maioridade penal. E o segundo texto também diz ser contra, aí até uma campanha de conscientização, também ser contra a maioridade penal. Aqui a gente tem a opinião do cachorro e aqui nós temos a opinião da campanha, dos idealizadores da campanha, certo? Então, nós temos opiniões semelhantes. Os 2 textos trazem opiniões semelhantes, opiniões bem próximas, bem parecidas, tá certo? E para a gente continuar, nós temos a resolução guiada de questões. Vamos lá fazer a leitura do texto 1. Leiam comigo. 4 de fevereiro de 2014. Simone Coelho diz: acredito que deveria ser liberado o uso de bermudas para os homens, sim. Afinal, eles também sofrem com esse calor insuportável. Existem bermudas sociais, sapatênis, sandálias masculinas e camisas polos que dão uma ótima combinação. Acho que o mais difícil disso tudo é mudar a cabeça das pessoas. Texto 2. 4 de fevereiro de 2014. Neuza Montier diz: eu já havia comentado sobre o uso de bermudas no trabalho com meu esposo. Quando a temperatura começou a aumentar, acho justo que os homens tenham direito a usar bermudas, sim.
independente de ter ou não climatização. Os direitos são iguais. Acho que os retrógrados é que têm que se atualizar. O clima no Brasil é quente, por isso bermudas liberadas para os homens no trabalho. Vamos ao item. Sobre o uso de bermudas para os homens no ambiente de trabalho, as autoras desses textos têm opiniões que se complementam, são totalmente favoráveis ao uso de bermudas, são incoerentes em seus argumentos ou defendem ideias contrárias. Vamos lá analisar as informações que os textos nos trazem. Primeiro, a opinião da Simone Coelho está logo no início. Acredito que deveria ser liberado o uso de bermudas para homens, sim. E aí ela vem com os argumentos que embasam a opinião dela. Eles sofrem com calor, existe bermuda social, tá? Então, a partir do afinal, ela começa a dar os argumentos para a opinião dela, para embasar a opinião dela. A opinião dela está bem no começo. Acredito que deveria ser liberado o uso de bermuda para os homens. E o segundo texto, a opinião, está lá na terceira linha. Acho justo que os homens tenham direito a usar bermuda, sim, independente de ter ou não climatização. Aí ela começa a falar os argumentos que defendem a opinião dela. Os direitos são iguais, quem tem que se atualizar é quem tem esse pensamento retrógrado, tá? O clima no Brasil é quente, ok? Então, a opinião dela tá aqui, ela acha justo que eles usem bermudas também. Então, nós temos duas opiniões que são iguais, que são semelhantes, tá? As opiniões delas não se complementam. Por quê? Porque são opiniões praticamente iguais, inclusive os mesmos argumentos para defender a opinião, tá? Então, a gente poderia dizer que as opiniões delas são favoráveis ao uso das bermudas, ok? Então, seria letra B. Próxima questão. Vamos ler juntos. Texto 1. Que tal deixar o celular em casa? Você conhece criança da sua idade que não tem celular? Não conhece? Uma não, várias. Mas sabe que muitas nem ligam para o fato de não terem um celular? É que, no intervalo, elas brincam com os colegas. Mas, pensando bem, o celular é quase um brinquedo para essas crianças. Quando era pequeno e ia para a escola infantil, havia só nesse dia era possível levar um jogo de casa para poder aproveitar melhor tudo que havia na escola. Faz sentido? Não faz? Então, que tal deixar seu aparelho celular em casa quando vai à escola? Garanto que só vai sentir falta dele nos primeiros dias. Depois nem vai se lembrar. Experimente. Texto 2, tirinha do Armandinho. É recreio, vem brincar com a turma. Agora não dá. Quer jogar? Posso mesmo? E o celular foi jogado, ok? Vamos ao item. Sobre o fato de as crianças usarem celulares na hora do recreio. Esses dois textos apresentam argumentos opostos, expõem opiniões confusas, mostram situações curiosas ou utilizam pontos de vista semelhantes. Vamos às informações do texto. No texto 1, lá na penúltima linha a gente tem. Então, que tal deixar seu aparelho celular em casa quando vai à escola? Garanto que só vai sentir falta dele nos primeiros dias. Depois não vai nem lembrar. Ok? Então, aqui a gente tem a opinião dele. A opinião é que celular é para ficar em casa. Isso é a opinião dele, tá? Celular é para ficar em casa e não na escola. Tampouco na hora do recreio, que é a hora de brincar, de conversar com os colegas, tá? E lá na tirinha do Armandinho, a opinião dele não vem através da linguagem verbal, da escrita. Vem através da linguagem não verbal, quando ele pega o celular e joga fora. Não é para brincar com o celular na hora do recreio.
ficar com o celular na hora do recreio, vamos brincar, ok? Então, nós temos aí que os dois textos, eles trazem opiniões semelhantes. E opinião é a mesma coisa que ponto de vista. Então, nós temos a letra D, ok? A letra D como alternativa de resposta. E o resumo da nossa videoaula traz: é importante sempre estar atento aos conceitos de fato e opinião para essa habilidade. As pessoas podem ter opiniões contrárias, opiniões divergentes, opiniões iguais, opiniões semelhantes ou complementares. E é importante identificar no texto estas características. Saiba que essa habilidade requer que você perceba as opiniões no texto e compare-as, ok? Entenderam? E para finalizar, nós temos algumas questõezinhas sobre essa habilidade para que vocês respondam sozinhos, tá? A gente tem aqui sobre um suplemento, ok? Sobre um suplemento, perguntando como é a questão da opinião desses dois textos, como é que eles se posicionam, tá? Sobre um suplemento. A segunda questão, nós temos sobre textos sobre a cidade de Belo Horizonte. Tem duas visões aí sobre a cidade de Belo Horizonte, ok? Vocês vão perceber se elas são complementares, contrárias, idênticas ou infundadas.